Uso capião. Já pergunto para você que bicho é esse. Bom, uso capião é uma forma de regularizar a propriedade. Normalmente o que a pessoa faz? Compra um imóvel sem escritura, num recibo, ou muitas vezes não faz, por exemplo, o inventário do pai, do avô e vai ficando. Não regulariza a documentação, ou então simplesmente invadiu o terreno mesmo. Chegou assim, olha, que terreno bonzinho ali, deixa eu construir minha casa. Pega, constrói a casa e fica por um tempo. Esse tempo, cada tipo de usucapião, né? Porque usucapião é como se fosse um pão. E existe vários tipos de pães. Então, é como se fosse um pão. Então, a depender da quantidade de tempo, de tipo de requisito que você tem, você se enquadra ou não de fazer. Mas o que acontece é que muita gente acha assim, eu vou comprar um imóvel irregular agora, ou então não vou fazer o inventário do meu pai, porque tem que pagar imposto, e depois eu faço um usucapião, como se fosse ali na esquina. E não é assim. Não é assim. Então, hoje a gente vai trazer alguns mitos e verdades que acontecem muito lá no escritório para a gente bater sobre isso. Qual a diferença, por exemplo, do usucapião judicial e extrajudicial? É a modalidade. Sim. Na verdade, o usucapião judicial, tudo antigamente era judicial. Hoje a gente está vivendo em uma era que, aos poucos, estamos deixando o judiciário de lado e indo para outras vias, ou indo para outras formas, que é o acordo, e no cartório que se resolve muita coisa. Então, é a forma que é feita. No judiciário, quem vai fazer o usucapião vai ser o juiz. Ele vai te dar a carta. E no cartório, quem vai te dar vai ser o registrador de imóveis. Só que você tem que cumprir fielmente aqueles requisitos e não pode ter litígio. Ou seja, não pode ter briga. Vamos dizer assim, você entrou com um pedido e seu vizinho falou, peraí, esse terreno não é seu, não. Esse terreno aí, metade você invadiu e é meu... Aí vai ter que ser para o judiciário. Qualquer litígio, você tem que ir para o judiciário. Não faz nada na via extrajudicial. Por exemplo, a forma mais segura de garantir com que aquele proprietário seja realmente, de fato e direito, considerado... É porque o usucapião justamente é isso. Você tira a propriedade de uma pessoa. Então, vamos dizer, em um caso básico, sei lá, você invade um terreno há mais de 20 anos, está lá. Tem um dono. Aquilo ali tem um dono. Mesmo se não tiver... no papel, alguma coisa tem, nem que seja um município, nem que seja de ninguém, mas em fatos, normalmente tem dono. Ele tira a propriedade, tira o direito de ser dono daquela pessoa e dá para quem está lá, invadiu há 20 anos. Não estou dizendo que todos os casos são invasão, tá bom, gente? Mas é só para a gente exemplificar, que está lá há mais de 20, 30 anos da propriedade. Na verdade, o registrador, que é a pessoa que fica no cartório, ele não pode decidir sobre briga. Tudo que tiver briga vai ter que ser pelo judiciário. Mas hoje, se você, por exemplo, não fez seu inventário do seu avô, seu bisavô, você está lá na terra, desde seu bisavô, ninguém se preocupou em fazer um inventário. É praticamente impossível fazer um inventário do bisavô até você. Né? Porque aí a gente, vamos dizer que são 3 pessoas. Seu bisavô que morreu, seu avô e seu pai. Então, nisso, um dos motivos de regularizar, a gente usar o usucapião. Entendeu? Porque é uma forma de regularizar a propriedade, você ser realmente dono daquilo. Ok. Referente à questão das propriedades rurais, na minha região, existe muito de deixar as pessoas produzirem naquela terra, plantarem. E amizade, isso pode acontecer, um usucapião com isso? Isso, inclusive, eu fiz até um post essa semana no meu Instagram sobre isso. Se você vai emprestar alguma coisa a alguém, é bom você fazer isso documentado. Porque há, sim, um risco. A gente quer acreditar na índole das pessoas. Mas vamos dizer que você emprestou um bem à pessoa, há mais de 20, 30 anos ela está lá plantando, colhendo, pagando as contas no nome dela, porque o usucapião, a primeira coisa que você tem que ter é a índole de dono. Então, todo mundo te conhecer como dono daquela região, você ter as contas no seu nome, você pagar o IPTU, se for urbano, ou se for rural, você pagar o ITIV. E tudo isso, você emprestar de boca é muito arriscado, gente. Não empreste imóveis de boca. Procure um advogado para fazer um contrato minimamente seguro para as partes. Aí sim, você pode sim, um dia, depois de 30 anos, perder sua propriedade porque ele entrou com usucapião.
Ok, agora Michel Almeida, que está lá na Rádio Vaza Barris, está fazendo transmissão simultânea com a gente e também pelo canal no YouTube, tem uma pergunta para a advogada Mariana Rosário. Diga, Michel. Sim, Romão. De usucapião e até o presente momento se falou sobre terras, sobre propriedades rurais. Eu gostaria de saber, em relação ao usucapião, se existe, se hipoteticamente, por exemplo, eu posso fazer usucapião de parte de um imóvel. Você pode fazer uso capião de parte, de fração de um imóvel. A única coisa que a lei normalmente pede é que você olhar o módulo mínimo. Isso aí você vai olhar. Tem duas formas. Tem, primeiro, a Constituição falou que é 250 metros quadrados para urbano. Há muitas leis municipais que falam sobre esse tema. Então, você tem que olhar se na sua lei municipal qual é a metragem, tá? E, no partido rural, você tem que olhar quantos módulos rurais cabe ali, o módulo rural mínimo. Você entra no site do INCRA e você bota seu estado, ele dá qual é o módulo rural e quanto é a metragem normalmente mínima. Mas você pode sim, você usa o CAPI apenas aquela porção que você usa. Então, vamos dizer, como a gente estava falando no caso do inventário, tá, do seu bisavô, cada parente seu pegou uma parte, ninguém regularizou. Você pode sim regularizar apenas aquele seu pedaço. Como posso fazer usucapião de parte de um imóvel? Pode. Como eu estava ali falando, você pode fazer do imóvel inteiro. O que eu falo principalmente é assim. A parte do imóvel a gente tem que falar assim, numa parte do terreno. Imóveis rurais, uma coisa que seja produtiva. Você não vai usucapi. O único caso que você pode usucapi apenas a outra 50% de uma casa é o usucapião familiar, que é nos casos de abandono. O que é isso? O marido ou a mulher saem de casa, desaparece, e no prazo mínimo de 2 anos, você não tem mais notícia, ele desaparece. Sai de casa, não deixa nada. Se você tem que ter, o pré-requisito é você ser dono também do imóvel, você já ter 50%, você pode usucapiar os outros 50% dele. Então, ele tem que literalmente abandonar o lar e passar no mínimo 2 anos. Aí você pode entrar com o processo de usucapião. Nessa parte aí, é o que faz 50% do imóvel. Mas você não tem como usucapiar, por exemplo, 50% de uma casa, você só vai usar a sala e o banheiro? Né? Não tem condição. Uma pergunta aqui em relação a dono tabular versus quem está na posse do terreno. Qual a diferença de um para o outro? O dono tabular é que a gente chama realmente de proprietário. Sim. Então, e quem está na posse, que a gente chama de possuidor, é quem realmente vive no terreno. Mesmo que aparentando dono fosse. Então, é o caso, por exemplo, de uma invasão. Você invadiu o terreno e está lá. E você é o possuidor daquela área. E tem fulano, que é o dono, e está lá e ninguém sabe onde foi. Você sabe que é daquela família, mas ninguém sabe. Aquele ali é o verdadeiro dono. Entendeu? Por isso que a gente fala de regularizar a propriedade. O possuidor passa agora a ser proprietário tabular. Deixa eu trazer agora. Vamos lá, Romário, você. É referente à questão de casas. A partir de quanto tempo eu tenho uma casa, aí botei o inquilino lá. A partir de quanto tempo ele tem o direito de fazer o pedido do uso campeão da casa? Inquilino, ele não tem o poder de ter uso capião. Sim. Principalmente se você fazer um contrato de locação. Por isso que a gente sempre fala da importância dos contratos. Mas o inquilino, ele não tem poder nenhum de fazer a locação. Ele pode ficar 40 anos, 50 anos na sua casa. O inquilino, ele não tem um poder. Mas você tem que ter um contrato de locação. Entendeu? Porque esse é o defeito, o problema. As pessoas botam outro, empresta e vai passando os anos. Aquelas pessoas vão ficando como dona, vão resolvendo as coisas. E depois tem aquela briga de usucapião ou não. Mas inquilino não tem, tá? Esse é o primeiro ponto. E o caso de casas, por exemplo, se você tiver o justo título, então, por exemplo, do proprietário que está lá no documento,
você fez uma escritura de compra e venda. Está lá no registro de imóveis, está como proprietário, você fez a escritura de compra e venda. Em média, em 10 anos, você pode fazer usucapião daquilo ali. Mas a usucapião, gente, você tem que contratar, no mínimo, um arquiteto ou um engenheiro, porque precisa normalmente de planta. Você tem que ter um advogado, porque não tem como fazer usucapião sem advogado. Você tem custas cartorárias. Às vezes, a gente consegue uma isenção de uma custa a outra. Mas você tem custas. Então, o pessoal compra as coisas, não querem pagar os impostos, não querem fazer as coisas da forma correta, achando que o usucapião, é simples, eu faço, daqui a, 15 anos eu faço. E quando chega na hora de fazer, se assusta do trâmite que é, porque é muito documento. Certo. Tipos de usucapião de bens imóveis. Qual, por exemplo, que tipo, assim, a diferença de um imóvel na zona urbana para, digamos, uma propriedade rural? Existem vários tipos de usucapião. Como a gente falou mais cedo, a familiar, que é o caso do abandono. Sim. A gente tem, quando a pessoa tem um título já de compra e venda, que tudo quando você tem um título, o prazo diminui. O prazo máximo da legislação hoje em dia é 20 anos. Então, por exemplo, você invadir uma casa, invadir um terreno, está lá há mais de 20 anos, provavelmente, se você preencher todos os outros requisitos, você vai ter direito a entrar com usucapião. Certo? Por isso que fala que quando alguém cerque seus terrenos que não estão em uso, verifique se tem alguém lá, se alguém invadir, tenta logo tirar do terreno, porque depois a coisa complica, né? E a diferença maior mesmo é questão de documentação, de trâmite, porque você vai usar a prefeitura, é sobre o valor do IPTU, e o rural é outro tipo de documentação. Vai ter o ITR, vai ter o módulo rural, tem que ver se é produtivo ou não a terra, porque isso conta, depender. Então, são outras documentações. É bem trabalhoso, na verdade, né? É assim mesmo. É trabalhoso, mas é isso que a gente fala. Se você está querendo um dia, porventura, regularizar a sua documentação, guarde todos os documentos que você é dono. Então, tem um histórico de contas de água, de luz que você paga, tem um histórico de IPTU que você paga, guarde o recibo que você comprou aquela casa, tem o maior número de dados possíveis de quem você comprou, certo? Nome, CPF, que é coisa básica, com quem é casado, com deixou de ser casado, de quem onde morou. Porque na hora que a gente for correr atrás das documentações, a gente vai precisar de documento que prove que você está lá, que prove que você usa aquilo ali para morar ou para usar a terra como dono. Então você precisa demonstrar o ânimo de dono, que você é dono daquilo ali. O que mudou, por exemplo, sobre o novo CPC e a usucapião extrajudicial, por exemplo? Porque agora já, segundo a legislação, né, o novo Código do Processo Civil mudou. Agora tem um novo CPC. Não tá tão novo assim, porque o código foi de 2015, né? Apesar que aqui no direito, as coisas, gente, é um pouco trabalhosas, vamos falar assim. Uma coisa que tem mais de 2 anos, a gente ainda está se acostumando, se adaptando. Então, na verdade, o que acontece, não só no CPC, mas de outros códigos, que está acontecendo é a desburocratização. Saiu! Agora foi. Não vou falar de novo, já não foi. Não fala. Que é dos procedimentos. Então, vai fazer aquilo ali, tudo tem que estar em cartório. Gente, cartório, o problema do judiciário você entra com processo hoje, você não sai quando acaba. E isso a gente já conversou várias vezes. Então, num cartório, tudo bem, a gente não tem como dizer se vai acabar em 60 dias, porque é quase impossível. Mas você vai ter um custo menor e um custo de tempo menor. Então, por exemplo, faz a planta, bota todos os seus vizinhos para assinarem, pega uma declaração dos seus vizinhos para assinarem. Se não está com todos os requisitos, você pode ir no cartório de notas, que é diferente do cartório de imóveis. Você pode procurar o tabelião e fazer uma declaração de posse, para já ser um documento, quando for lá para frente, você conseguir usar. O problema é que as pessoas, às vezes, só querem sentar. O brasileiro não pensa na parte legal. Ele só pensa em sentar, morar, construir
E é por isso que acontece muito. A pessoa casa, constrói na casa do sogro e depois sai com 2 mãos abanando. Entendeu? Tem muito disso. Compra uma casa, quando vê, foi comprado para ele mais 3. É passado pela perna porque o cara vendeu como se dono fosse, não foi olhar na prefeitura ou no registro de imóveis se era dono de verdade. Quando viu, comprou um terreno público, que é da prefeitura, o cara deu um golpe. Então acontece muito. Brasileiro só pensa assim, vou dar o dinheiro aqui e acabou. Não é assim, a gente tem que pensar em custas, tem que pensar em imposto, porque Brasil, você respirou, você paga. E tem que botar isso tudo quando você for comprar um imóvel. Você tem que botar na conta do lápis. Quanto é o imposto que eu tenho que pagar nisso aqui? Entendeu? E as pessoas não querem fazer isso. Doutora, um abraço para você e até a semana que vem.